Caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma atualização do Alexander Podcast sobre a Grande Guerra Patriótica de Israel, na qual hoje, dia 14 de janeiro de 2024, completa-se 100 dias. Então, hoje temos alguns assuntos a discutir, pois há bastante atualizações nos últimos dias. Então, primeiro assunto, nós falaremos sobre Gaza. Segundo, falaremos sobre o Líbano, mais especificamente o discurso de Hassan Nasrallah hoje. Terceiro, no fronte do Oriente Médio, já largando fronte, sobre o Iraque, sobre os Houthis contra os Estados Unidos. E quarto, o campo político-diplomático, no qual Israel foi acusado no Tribunal de Haia, na Holanda, e o pior de tudo, escolheu ir. Então, vamos aos assuntos. Me acompanhe. Primeiro assunto, Gaza. No dia de hoje, 14 de janeiro, estima-se que Israel já conquistou cerca de metade da faixa de Gaza, metade dos seus territórios. Isso, é claro, não quer dizer que já esteja, digamos, limpo. Ainda é preciso procurar e destruir túneis e todos os outros tipos de armadilhas, dinamites, explosivos e etc. Agora, o segundo ponto interessante, que isso já tem uns dias, é que o primeiro-ministro Netanyahu, ele declarou no fim de dezembro a intenção de Israel de entrar em Gaza, invadir, conquistar pelo sul Rafah, área o que seria a terceira operação, a terceira fase dessa guerra no fronte de Gaza. Ou seja, Netanyahu declarou que Israel pretende entrar e conquistar a área da Estrada Filadélfia. Para quem não sabe, Estrada Filadélfia é a área da fronteira com o Egito. E aí sim que vai ficar interessante. Ah, Alexander, como assim já não está interessante? Eu explico. É preciso entender que as armas que chegam em Gaza vêm justamente pela fronteira do Egito. E a maior ironia de tudo é que nós temos o acordo de paz com o Egito, ou seja, o melhor acordo da história para os egípcios, no qual eles receberam tudo que pediram, ou seja, o Sinai, sem dar nada em troca, somente assinar um papel e dizer, estamos em paz. Oh, que beleza, que coisa linda. E o que acontece é que, de novo, as armas chegam pelos túneis de Gaza para o Egito. Portanto, é preciso conquistar e cavar e destruir toda essa rede. Ao fazer isso, sim, Israel vai cortar a lifeline, a linha de suprimento do Hamas, e aí sim pode sufocar o Hamas. E agora, qual o problema disso? Que o Egito falou que não vai aceitar. Então, vamos ver como vai ficar. Hoje, de novo, os egípcios eles são o pior dessa história, pois eles estão em paz com a gente, e ainda assim eles continuam ajudando o Hamas. No entanto, no establishment político e militar de Israel, não vão reconhecer isso, visto que nós temos paz com o Egito e entregamos a eles toda a península do Sinai. Então nós não queremos acreditar que, na verdade, essa paz foi um erro e não valeu nada. Então, novamente, a liderança política Israel prefere não falar desse assunto, não ir contra o Egito abertamente. Mas, de novo, uma vez que a bala começa a cantar, e perto da fronteira do vizinho, e aí nós veremos o que vai acontecer, e aí sim vai ficar interessante, como falamos. Segundo ponto, sobre o Líbano. Hoje, o Nasrallah ele fez um discurso de 100 dias da guerra, e o que ele falou basicamente
quer dizer, além daquelas da retórica de sempre, estamos ganhando, Israel está perdendo, blá 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 blá. Portanto, ele falou uma coisa interessante. Ele falou que o Hezbollah não está com medo de Israel, claro, e que Israel não se pode dar ao luxo de entrar numa guerra aberta contra o Hezbollah. Isso sim é verdade agora, nesse momento. Ele falou também que o Hezbollah fez milhares de civis israelenses da fronteira norte fugirem para suas casas. Agora, o que ele não menciona é que também milhares, se não mais de 100 mil, também libaneses do sul do Líbano fugiram para o norte. E o que ele não fala também é que o próprio Hezbollah não pode se dar ao luxo de abrir uma guerra aberta com Israel agora. Porque, número um, nos últimos dias, ele está só sendo atacado por Israel, que está destruindo alvos militares de qualidade e atingindo a sua liderança. Está matando comandantes do Hezbollah com ataque preciso, e um deles foi inclusive morto no funeral de outro comandante do Hezbollah. E o segundo aspecto é que o Hezbollah tem uma responsabilidade civil, visto que ele é a força política e militar de mais relevância no Líbano. Portanto, se ele abre uma guerra contra Israel começa a atacar e destruir o Líbano, isso vai cair sob a responsabilidade do Hezbollah. Então, por isso que também eles agem com muita cautela. Acredito eu que nessa guerra, ao longo do tempo, nos próximos meses, o foco principal dela vai ser ali justamente no norte. Porém, vai subir de nível de uma forma bem lenta e gradativa. Não será do dia para a noite. Certo? E no terceiro ponto, sobre no fronte mais largo no Oriente Médio. Podemos ver que essa guerra ela está se alastrando e não está somente dentro das fronteiras de Israel, está se alargando ao Oriente Médio. No Iraque, a Força Badr, que é uma milícia xiita poderosa, ela está pressionando o presidente al-Sudani para declarar, não é declarar, pedir, fazer os americanos irem embora. Lembrando que os americanos ainda têm bases militares lá. E agora os Estados Unidos está numa sinuca de bico, pois se eles forem embora, isso será uma humilhação político-diplomática, mas se eles ficarem e quiserem fazer guerra com as milícias xiitas, eles vão estar abrindo mais um fronte, e não é necessariamente uma guerra que eles querem lutar, ou um fronte que eles querem abrir. Visto que justamente agora, nessa sexta-feira, foi aberto um novo fronte, finalmente pode-se dizer, o fronte contra os Houthis, no qual eles, depois de provocarem muito tempo, de atacar embarcações civis ali no Mar Vermelho, lembrando ali no Estreito de Bab el-Mandeb, pois todo navio que vem da Ásia e da Oceania e quer chegar ao canal de Suez, para do canal de Suez ir à Europa, é preciso passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, no qual os Houthis controlam eles. Então, no último fim de semana, após os Houthis atacarem um petroleiro americano, os americanos, juntos com os ingleses, finalmente revindaram e agora estão bombardeando alvos militares dos Houthis no Iêmen. E os Houthis, por sinal, declararam que agora toda a embarcação americana e inglesa é inimiga e, portanto, passível de ser atingida. E como reação, veja a ironia, eles atacaram um navio russo.
achando que era americano, provavelmente. Agora, e como isso influencia no comércio mundial? Vejam bem, uma viagem da China, Taiwan, até a Holanda, passando pelo Canal de Suez, dura 25 dias. E agora, se vai contornando a África, dura 34 dias. Ou seja, as embarcações agora vão ter que contornar a África, que nem nos tempos de Vasco da Gama, o navegador, lá em 1498. Agora será preciso contornar a África para chegar da Europa à Ásia e vice-versa. Agora, isso não influencia drasticamente, pois vemos que é uma diferença de 9 dias, isso no caso da Europa para a Ásia. Se é da Europa para as Américas, é irrelevante essa Canal de Suez. Então sim, vai ser uma viagem mais demorada, de 9 dias mais. Por outro lado, não se paga-se as taxas do Canal de Suez. Então, sim, vai encarecer os produtos, mas acredita-se que não a um nível que os tornem inacessíveis. Ok, e agora, claro, fazendo aqui um parênteses, quem são os Houthis? Preciso lembrar que o Iêmen é um país montanhoso e tribal, e nós temos lá uma etnia, que eles são xiitas do ramo Yazidi. E esse nome Houthi vem devido à família Al-Houthi, que é o líder deles. Nós tínhamos o Sheikh Hussein Badr al-Din al-Houthi, que os liderava e era contra os Estados Unidos, quer dizer, ainda eles são fantoches do Irã, e hoje em dia quem governa é o seu irmão Abd al-Malik al-Houthi. E agora, no momento, pode-se dizer que eles são a peça de xadrez mais importante do Irã, que eles são o peão mais ativo do Irã. Então, e sobre esse ponto, agora as embarcações vão ter que contornar a África e o conflito está se expandindo. E quarto, último ponto, sobre o Tribunal de Haia, na Holanda. A África do Sul entrou com uma ação contra Israel acusando de genocídio. É claro, o mais adequado seria pegar essa intimação e levá-la ao banheiro e ignorá-la, pois Israel não tem nada a ganhar indo nesse tribunal. Se você ignora, assim, o que se tem a ver comigo? Que nem o moleque de 50 quilos na rua que lhe desafia para um duelo. Se você escutar ele e desafiá-lo, o que vai acontecer? Se você der porrada nele e vencer, vão dizer, você venceu um fracote. Se perder, vão dizer, você perdeu do fracote. Então esse tribunal é a mesma coisa. Israel, no sentido político, não tem nada a ganhar. Se ganhar ali no julgamento, o que é muito difícil, visto que é um tribunal político e de cartas marcadas, mas se ganhar, o que vai acontecer? Os jornais vão passar a falar bem de Israel, os protestos pró-palestinos vão passar a ser pró-Israel? Claro que não, vai continuar o mesmo, e na grande imprensa provavelmente vão dar uma ou duas linhas sobre o assunto, que Israel ganhou e continua tudo normal, continua a ordem do dia. E se Israel perder, isto está dando legitimidade judicial para outros atores atacarem Israel no campo político e judicial. Então, ou seja, é uma situação lose-lose, perda e perda. Agora, é claro, o que pode ser é que Israel talvez esteja indo aceitou esse julgamento
visto que membros da elite político e militar, se tiver tal julgamento e Israel for acusado, eles não poderão ir para a Europa. Então, assim, desse jeito, eles pensam, ok, eu vou gastar toda a minha pensão, minha aposentadoria aqui em Israel, eu quero ir para a Europa, eu quero, vamos dizer, viajar. Claro, isso é uma versão plausível, mas lembrando que na geopolítica é preciso explorar todas as versões que fazem sentido ou novamente são plausíveis. E a grande ironia desse episódio do julgamento é que quem Israel está mandando para lhe representar é o juiz Aharon Barak. Como vou explicar isso? É como se fosse no Brasil, você imagina o Alexandre de Moraes, mais idoso e mais poderoso. Pois o juiz Aharon Barak, ele foi responsável pela revolução judicial aqui em Israel. Foi essa revolução que nos anos 90, através de manobras do parlamento, ele fez de um jeito de que, no final das contas, o poder político em Israel, sua grande parte, concentra-se na mão dos juristas, dos judiciários, não só do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal de Israel, que é conhecido como Bagatz, como também em todo Israel e no governo todo, em todos os ministérios aqui em Israel, você tem um cargo que se chama Yoetz Mishpati, conselheiro judiciário, no qual na teoria a sua função é aconselhar o ministro, mas na prática ele acaba sendo como uma autoridade paralela e diversas vezes até mais forte que o ministro. Então, por isso que nos últimos anos nós vemos governos de direita que foram eleitos, só que não conseguem mudar muito, pois o poder encontra-se na mão do judiciário. E agora é justamente ele que vai defender Israel, visto que, assim como no Brasil, que há leis brandas com a bandidagem, permitem a bandidagem, vamos dizer, tornar-se mais corajosa, então Israel, do modo parecido, todas essas leis brandas sobre palestinos ou árabes que vêm protestar na cerca, isso é um dos motivos também que causou a cerca de Gaza ela ser tão, digamos assim, bagunçada e instável. Pois se vemos a fronteira de Gaza com o Egito, lá se alguém se aproxima, toma um tiro e pronto. Como Israel tem várias regras de engajamento de fogo, então os inimigos aproveitam isso e ficam, digamos, bagunçando na cerca. Eles sabem que o soldado israelense não vai atirar, a não ser em casos extremos. Então, de novo, a ironia da coisa é que esse juiz, que em boa parte foi responsável por essas leis brandas contra o terrorismo, é ele que está agora representando Israel em Haia contra a acusação de genocídio. Mas, bom, esperamos que ele faça bem. E talvez pode ser a sua chance de se redimir, acredito eu. Então é isso, caro espectador. Espero que tenham gostado das atualizações. Estejam sempre bem informados. Confiem em Deus. Shalom e Leitraot.